Bom, Geis, a gente acabou de falar sobre a reforma tributária, né? Eu não sei como é que isso vai impactar no mercado amanhã, mas eu queria saber primeiro a sua opinião, né, a sua análise em relação à questão dos motivos que fazem essa alta do dólar tão expressiva nas últimas semanas. Basicamente nós temos uma questão política envolvendo toda essa situação do dólar. O Banco Central já deixou a sinalização clara de que o que foi sinalizado em termos fiscais não é bom. O pacote ele é muito insuficiente na perspectiva, vamos dizer, mais realista de todas, de trazer o corte de gastos necessário que o país precisa nesse curto prazo. Então, estamos reféns de uma situação que pode piorar muito. Não adianta o pessoal dizer, mas a situação econômica do Brasil está positiva porque o mercado está tão pessimista. Exatamente, porque se continuar com essa linha de gastos, nós provavelmente vamos ficar numa situação econômica muito pior. E essa situação econômica, ela vem de uma inflação muito forte por conta da elevação de gastos do governo, ela vem também da inflação se retroalimentando por conta do câmbio, ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais ele gera inflação, quanto mais ele gera inflação, ele acaba também fazendo o dólar subir. É um processo tenebroso. E nós tivemos hoje, especificamente, a ata da última reunião do Copom, que subiu na semana passada em 1% a taxa de juros, prometeu mais duas altas de 1% cada uma, demonstrando que existe uma preocupação não só do mercado financeiro, existe uma preocupação dentro do governo, da autoridade monetária, e o que está acontecendo é insuficiente. Também as questões congressuais de como está sendo lidada a reforma, possíveis desidratações, e o próprio pacote em si não é considerado bom. Então, mesmo que ele seja aprovado, ainda existem dúvidas se ele vai conseguir gerar efetivamente essa economia que ele promete. E quais são os impactos? Você falou bastante já sobre os impactos da economia, né? Inflação, juros. E quais os impactos especificamente para o agro, que é o nosso público, hein, Geison? O agro ele tem uma questão de dólar de equilíbrio. E o dólar de equilíbrio ele já passou faz tempo. Não adianta nós dizermos, mas sempre o dólar em alta faz bem para o agro. Os custos do agro são basicamente em dólares também. E com o custo elevado em dólar, você tem um desequilíbrio em diversos momentos, em que, por exemplo, em momentos de safra, você pode ter boas vendas, com o dólar em alta, mas insumos, implementos, maquinário, defensivos, é tudo em dólar. Então, o custo também se eleva e se eleva muito. Então, esse dólar de equilíbrio ele já passou faz tempo, o agro tem sofrido também com isso e tem transferido parte disso, que é inevitável, para os preços. E aí nós vemos os alimentos passando por uma alta muito significativa de preço, mesmo com as produções recortes que nós estamos tendo, e o setor sofrendo. Nós vimos nos últimos dados de PIB que o agro já não contribuiu positivamente, ele contribuiu negativamente para os últimos PIBs aqui no Brasil, e boa parte disso é impacto de câmbio. Perfeito. Eu queria que você falasse também sobre essa estratégia do Banco Central, que hoje ajudou, né, de fazer leilões, oferecendo a moeda americana no mercado. Você acha que essa pode ainda ser uma boa estratégia ou, de repente, vai chegar o momento que o remédio não vai fazer mais efeito, né? E se o governo poderia ou deveria usar esse dinheiro que arrecada com um dólar lá em cima para, de repente, pagar as dívidas, né, e amenizar a dívida, ou isso não tem nada a ver? Não faz muita diferença, porque dívida em si em dólar, a receita é em real. Não faz muita diferença. Mas a questão é, as intervenções do Banco Central, elas precisam acontecer nessa época do ano, porque também existe um fluxo natural de saída de dólares do Brasil, especialmente de empresas estrangeiras, que estão agora fechando seus caixas, fazendo toda a sua contabilidade, para começar o ano de janeiro já com o contábil de 2024 fechado. É natural, precisa haver essa saída, o Banco Central precisa dar essa saída. E aí você combinou com um cenário deteriorado em termos políticos, todos os problemas que aconteceram agora e o contexto impactando diretamente no câmbio. Para o investidor estrangeiro, também não é bom esse dólar em alta, porque ele está com a receita dele em real no curto prazo, ele está trocando o real dele por dólares e por menos dólares, obviamente por conta desse processo. Para o investidor estrangeiro, no final do ano, o ideal é que o real esteja valorizado e não é o que está acontecendo. Nós estamos tendo
um dólar agora se valorizando e ele é obrigado a fazer essa troca, porque este investidor ele está primariamente, no curto prazo, comprado em reais. E aí você tem toda essa situação, as tensões de mercado acontecendo, necessidade de intervenções do Banco Central para dar saída a alguns movimentos naturais de dólar no final do ano e as incertezas em relação ao futuro. Tanto que hoje a intervenção serviu basicamente para voltar o dólar da abertura, que já era um dólar elevado, muito próximo dos R$ 6,10. Então, não que o Banco Central não deva fazê-lo, sim, ele deve muitas vezes fazer essa intervenção nos momentos corretos. Não adianta ficar achando que ele vai ficar intervindo em dólar, mesmo porque isso afeta nossas reservas. Perfeito. Geison, obrigado aí pela sua análise aqui. Se eu não falar mais contigo, um Feliz Natal e um ótimo 2025 aqui. Espero contar com você em outras oportunidades aqui no Canal Rural. Obrigado, Geison. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu, um abraço.